Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O tema então da nossa mensagem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E para contextualizar, para que os irmãos possam imaginar essa cena, nós podemos ver que Jesus aqui no capítulo 14, ele está falando aos seus discípulos sobre o que vai acontecer logo em seguida, que é a sua crucificação. E aí ele prepara o coração dos seus discípulos, ele conforta o coração dos seus discípulos para que possam estar atentos aos próximos acontecimentos. E aí é interessante que Jesus ele fala: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês vão ter a minha presença com vocês em tempo integral. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não tem, não pode receber, mas vocês já têm, já conhecem, e eu vou preparar um lugar. E quando estiver tudo organizado, tudo preparado, eu volto para buscar vocês. E aí, no decorrer da conversa, no versículo 5, Tomé toma a palavra e faz uma pergunta que muita gente faz hoje em dia: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E a nossa reflexão aqui tem muita gente no Evangelho que está perdida. Tem muita gente perdida dentro das igrejas, que não sabe para onde vai. Canta, ora, participa de tudo, mas quando faz uma pergunta um pouco mais difícil, não sabe. Eu não sei, só Deus sabe. Quando eu morrer, Deus faz de mim o que Ele quiser, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Não é mais ou menos isso que a gente ouve o tempo todo? Você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Eu não sei, só sei que eu estou na igreja e Deus sabe o que é melhor para mim. E a ideia de Jesus não é essa. A ideia é que eu tenha certeza da salvação. Ou seja, o andar com Jesus, a vida com Cristo, ela gera um resultado, que é certeza, é convicção. Eu estou no caminho certo. Eu já encontrei o caminho. Eu não preciso mais usar atalhos, eu não preciso procurar uma direção, porque eu já tenho o caminho que é Jesus. E aqui, a nossa reflexão é quando Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, mas eu estou há tanto tempo com vocês, já comi com vocês, já andei com vocês, já ministrei para vocês, e você ainda não percebeu nada. E aí, a realidade da nossa sociedade é essa: todo mundo crê em Deus. Já perceberam? Deus te abençoe, Deus te guarde, vai com Deus. Todo mundo fala em Deus. E se a gente for analisar, a gente nem percebe quem é de Deus, porque todo mundo parece que abraçou o nome de Deus, e Deus também é meu Pai, Deus também é meu. E aí, só que nessa de Deus é meu, a gente precisa perceber que nem todo Deus que está se falando é o Deus com D maiúsculo, é o Deus criador, é o Deus que controla todo o sistema, é o Deus que é aquele todo-poderoso. E aí percebam que quando Tomé ouve o que Jesus fala, que ele diz: eu sou o Tomé, o caminho, a verdade e a vida. E aí Tomé parece que toma um choque de realidade. E aí a nossa ideia aqui é entender, a partir desse texto de João 14, que Jesus ele não é apenas alguém que ensina o caminho, porque Jesus também era visto como um líder religioso. Jesus também era visto, porque já tinha as religiões da época,
Tinha saduceu, tinha fariseu, tinha várias religiões instituídas. E aí percebam que todas essas religiões não aceitavam muito Jesus, porque Jesus ele pregava e ele apontava sempre para o caminho da salvação. As religiões apontavam para a moralidade, para os bons costumes, para os rituais. Você tem que fazer tudo isso para ser salvo. E Jesus vem e mostra: não, você tem que andar no caminho. E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebam que também muita gente prega aí dizendo: ninguém vai ao Pai. Está errado. Até porque para chegar no Pai tem que passar por Jesus. E em outro texto ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então não é essa de olha, vai que você vai encontrar, não. Vem para Cristo, e aí você tem a salvação garantida. Fora de Cristo, fora de Jesus, não há salvação. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então eu não posso pular a etapa. Eu não posso abraçar alguém que eu amo, um santo predileto, um ritual muito bom, uma certa moralidade. Eu não faço isso, não faço aquilo, portanto eu tenho direito à salvação. Não, não é por méritos. É por aquilo que Jesus fez. Ele é o sacrifício perfeito. Só Ele. Então eu posso ser bonzinho, eu posso tentar muitas coisas, eu posso vir à igreja todos os dias, mas se eu não entrar pelo caminho que é Jesus, não tem salvação. Por isso que há muita gente perdida, porque não entendeu que não é porque eu gosto dos evangélicos, não é porque eu gosto dos cristãos, não é porque eu faço bem às pessoas que eu vou ser salvo. Não. Eu faço muita caridade, todo dia eu me esforço a fazer caridade. Isso não garante a salvação. E também não anula a não fazer caridade, porque todo cristão ele vai fazer o bem. Veja que eu não faço bem, não pratico caridade para ser salvo. Eu faço tudo isso porque já sou salvo. E o salvo faz isso. Amém? O salvo faz, o salvo tem prazer em estender a mão, porque isso é mandamento. Veja que todos os apóstolos, eles sempre estavam fazendo alguma coisa, não para ser salvo, mas porque eles eram salvos, e o salvo tem boas práticas. E aí, continuando, percebam que eles estão apavorados, porque eles entendem que vão perder a Jesus. E Jesus está tranquilo, dizendo: fiquem calmos, porque eu vou mandar alguém para me representar, para ficar com vocês, para morar em vocês, para habitar com vocês e em vocês, e vocês não ficarão órfãos. Então veja que o acesso ao Pai, o acesso a Deus, ele só acontece via Jesus. E percebam que Jesus faz isso quando ele é crucificado, ele é morto, aí o véu do templo é rasgado de alto a baixo, ali abre o caminho para a salvação. A partir daí, a pessoa é salva em Cristo Jesus, não mais como diziam as religiões, pelas obras da lei. Se você tropeçar em uma dessas coisas aqui, você perdeu tudo. Aí vem Jesus falar: nada disso. E aí, continuando, quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele não apenas está indicando uma religião, indicando um segmento, seja lá evangélico, protestante, de qual linha for, mas ele está dizendo: eu sou a salvação. O caminho aqui significa salvação, algo que Deus em Cristo Jesus revela para a humanidade. Só há uma forma de ser salvo, é entendendo que Jesus é o caminho para a salvação. E há um texto que diz que todo caminho, ao olhar do homem, parece ser direito, parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Porque só há um caminho que leva à vida eterna, a vida com abundância, que é o caminho de Jesus. Por isso que ao abraçar, ao receber o Evangelho, ao entrar pelo caminho que é Cristo, receber,
você já está com a sua salvação garantida, porque Ele é alguém que abre, eu posso até dizer, esse portal para a eternidade. Porque é como se isso fosse uma porta que te leva à vida eterna. Jesus é o caminho que você vai andando. Chegou no final, vai ter a porta. Ele abre a porta. E Ele é aquele que vai nos recepcionar na porta, dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado. Então percebam que não tem como cortar, não tem como seguir algum atalho. Porque no final eu tenho que ser recepcionado por alguém. E esse alguém é Jesus. Porque Ele mesmo falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então veja que não é São Pedro que vai estar na porta recepcionando alguém. É Jesus. E aí alguém muitas vezes diz: olha, São Pedro tem as chaves do céu. Já ouviram isso? E ele vai estar lá na porta, e o São Pedro que vai abrir. Não é São Pedro. Quem abriu o caminho para a salvação foi Jesus. Ele que foi morto, Ele que foi crucificado, Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele tem as chaves nas suas mãos. E aí, se eu entendo isso, fica tudo muito claro, né? Eu já tenho parte da salvação aqui garantida, porque eu entendi que Jesus é o caminho. Eu entendi que não adianta orar 7 vezes por dia, 32, 14, fazer penitência, como diz no Velho Testamento. Não adianta sacrificar, porque agora, no tempo da graça, é obedecer a Deus. É obedecer ao Evangelho, é receber o Evangelho, é dar crédito ao Evangelho de Cristo. E como que eu faço isso? Andando no caminho. Não sei se vocês já perceberam, tem gente que mesmo com GPS ainda consegue errar caminho. Não é? Mesmo com GPS, vira esquerda, vira direita. Eu faço uma confusão nisso, e misericórdia. Eu não sei se eu dirijo, se eu olho o GPS, se é uma confusão. E para o céu, no sentido espiritual, é mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que mesmo a Bíblia dizendo: olha, Jesus é o caminho, entra nele, vai até o fim que você vai ser salvo. Tem gente que ainda: não, mas eu não quero, não aceito isso, eu não concordo com isso, eu quero por ali, é mais fácil, por ali chega mais rápido. E há até quem diga que todo caminho leva a Roma. E leva, mas nem todo caminho leva a Deus. Nem todo o caminho conduz à salvação. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Tem gente que fala assim: eu tenho certeza que estou no caminho certo. E aí quando você vai olhar a vida, está andando por outros caminhos. São caminhos que não garantem segurança. E o caminho de Jesus, o caminho que Ele oferece, é um caminho de paz, de segurança. É um caminho onde você dorme tranquilo. Você sabe que se não acordar amanhã, você vai chegar lá onde está proposto para você chegar. Porque é um caminho que leva para a eternidade. E aí Jesus continua dizendo: por causa do pecado, a comunhão com Deus ela foi em algum momento interrompida. E aí, Isaías 59:2 vai dizer assim: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Por isso que teve a necessidade de Jesus vir restaurar esse caminho. O homem perdeu o caminho. O homem criou uma barreira. Ele quebrou a ponte que tinha passagem direta. E aí Jesus vem e restaura essa comunhão. A palavra comunhão é exatamente isso. Imagine que você tem uma pessoa que você conhece, você ouviu falar, só que você não tem relacionamento com essa pessoa, você não tem comunhão. Comunhão é aquilo, você está em contato com a pessoa. Você está bem? Está tudo bem? Né? Você almoçou, você jantou, você comeu, como é que está a sua saúde? Isso é comunhão, é relacionamento. E eu fico preocupado com crente, com pessoas que se dizem filhas ou filhos de Deus e não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento. Você fala: não ora por mim porque eu não consigo orar, não sei orar.
É a mesma coisa você chegar para o seu amigo, eu estou com vergonha do meu amigo. Então você não é amigo, porque um amigo, quando é amigo, você fala, meu amigo, estou precisando de tal coisa, você pode me ajudar? É assim ou não é? Ô irmão fulano, eu estou numa situação difícil, você pode resolver isso para mim? Como que eu resolvo isso? Você tem noção de como que eu faço isso? É por aqui e por ali. Então eu tenho relacionamento, eu tenho amigos. Por isso que a Bíblia diz que quem tem muitos amigos tem portas abertas. E há amigo que é até mais chegado do que um irmão. Você liga para ele e fala, eu preciso disso, tá bom, já estou indo aí, estou resolvendo para você. Amigo. E aí com Deus, no sentido espiritual, a mesma coisa. Se eu tenho uma amizade com Jesus, se eu tenho um relacionamento com Jesus, se eu entendi que Ele é o caminho que me conduz à vitória, à bênção, ao milagre, toda vez que eu estou em aperto, a primeira pessoa que vem na minha cabeça, Jesus pode resolver. Jesus pode te dar vitória. Jesus é a saída para isso. E aí você recorre a Jesus, você ora, você pede, e aí vai clareando a sua mente, você vai vendo. É como se você fosse um caminho e aquilo estivesse cheio de neve, né? Tudo escuro. De repente Jesus vai com você, aquilo vai clareando, e você vai, nossa, estou começando a enxergar tudo. Eu acho que eu já até conheci esse caminho, porque vai fazendo sentido para você. E Jesus é exatamente aquele que faz sentido para nós, quando nós cremos e quando nós andamos diante dele. E vejam que Isaías vai dizer, por causa do pecado, foi rompida essa comunhão. E aí o homem agora fica meio que com vergonha de falar com Jesus. O homem, ele procura atalhos, procura meios de fugir de Jesus. Todo mundo gosta de Deus, todo mundo ama Deus, mas se você falar, vem aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus, as pessoas já parece que mudam de conversa. Elas não têm essa comunhão, esse relacionamento, essa forma de dizer, Deus, muito obrigado por isso, por aquilo. Não tem. Está se perdendo. Eu agradeço a Deus toda hora. Não é assim. Você tem que tirar um momento para adorar a Deus, para cultuar, para reverenciar a Ele. Isso faz parte do caminhar com Ele. E aí, a Bíblia vai dizer que pela cruz foi restabelecido este acesso. E veja que este acesso é um acesso exclusivo. Eu não encontro em outro lugar. É como se o céu tivesse essa patente e eu só consigo isso por meio de Jesus. Você me entende? Então eu não consigo salvação no mercado, na padaria, no açougue. Eu tenho todo. Não posso, não consigo, não tem. Aqui não tem isso. É exclusividade de Deus. A Bíblia diz que Deus em Cristo estava unindo o homem a si. Então é só através de Cristo, é só através de Jesus. E aí, Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então eu tenho acesso porque Jesus abriu esse caminho. E não é qualquer caminho, é um caminho vivo. E quando fala um caminho vivo, é um caminho de relacionamento, de movimento, né? É um caminho que quem vai andando vai levando outros. Então veja que eu não posso entrar no caminho e ficar parado, igual um parasita. Não, eu tenho que entrar no caminho e o movimento é para frente, andar, levar outros. Veja que quando Jesus estava pregando, ensinando, fazendo a sua obra, ele encontrava e dizia: vai você e faz o mesmo, busca alguém, vai lá atrás. Então um ia encontrando o outro, falando de Jesus, e a coisa ia acontecendo. Ia acontecendo aquele milagre da multiplicação.
Imagine que uma pessoa ouviu falar de Jesus, contou para o outro, que contou para o outro, e daqui um pouco você vê uma multidão andando atrás de Jesus. Para quem já leu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que o evangelho a todo tempo estava crescendo, e crescendo em multidão, porque eles encontravam, se relacionavam, e o assunto do dia era Jesus. Olha, irmão, o culto foi uma bênção ontem na casa da irmã Maria. Como foi? Aconteceu isso. Olha, Jesus estava sentado à beira-mar, mas olha o que ele falou ontem. Está queimando no meu coração. Até os dois que iam pelo caminho, lembram? O caminho de Emaús, os dois iam conversando. Você está sabendo o que está acontecendo aí? Você está sabendo das últimas notícias? E vai. Daqui um pouco Jesus se aproxima e eles estavam andando no caminho, mas não era o caminho de Jesus, era um caminho. E aí, quando Jesus entra, olha, está tarde, ali é região perigosa, entra aí, vamos tomar um café, depois você segue o caminho. Aí Jesus entra, fica por ali, daqui um pouco Jesus se despede, quando Jesus vai embora, puxa vida, era Jesus esse aí. Você não percebeu que ele falava diferente, o nosso coração queimava? Ele não era qualquer pessoa, qualquer estrangeiro que estava por aí. Ele era Jesus. E a gente nem percebeu. E quantas vezes as pessoas estão no caminho, mas não percebem a presença de Jesus. Não percebem que Jesus está andando com eles. A humanidade, a sociedade só está bem ainda porque Jesus está entre nós. Ele anda conosco o tempo todo. Ele nos guia, nos orienta, Ele abençoa. Há uma igreja que ora, há uma igreja que profetiza, há uma igreja que está ali o tempo todo marcando presença com Jesus no caminho. E aí as nossas ruas, os nossos bairros, as nossas cidades são protegidas por quê? Porque tem a presença de Jesus. E aí, o texto continua dizendo, que há muitos atalhos espirituais. As pessoas gostam de atalhos, elas gostam de facilidades. Não é assim? Todo ser humano gosta de facilidade. E muitas vezes querem até ajudar Deus a fazer alguma coisa. Como se Deus precisasse da ajuda do ser humano. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro. Não há debaixo do céu nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há. A pessoa pode procurar. Maria, José, Joaquina, Expedito, Malaquias, pode procurar, não vai encontrar. E se a gente for observar a biografia de todos morreram e não puderam fazer nada. Mas Jesus é o único nome que garante a salvação. Ele é o único que disse, eu vou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou provar para vocês que eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder, porque todo poder é me dado no céu e na terra. Eu não sou qualquer um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a quem? A Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, qual foi a intenção de Jesus morrer na cruz? Para ser um herói? Para ser alguém lembrado em toda a história? Para a gente abrir os livros de história e ver antes de Cristo e depois de Cristo? Não. Foi muito mais que isso, para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar deste mundo. E aí, isso é tão glorioso que o ser humano natural não consegue entender isso. Ele acha que Jesus é um personagem que existiu, é alguém que marcou a história, é alguém que está no mesmo pé dos outros líderes religiosos. Jesus está acima de todo o principado, toda a potestade.
potestade, todo nome que se nomeia neste mundo, Jesus está acima de todos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa jornada da fé. Jesus é a verdade. Em um mundo cheio de relativismo, tudo é muito relativo. Não existe verdade absoluta. Já ouviram isso? Tem gente que fala que não existe verdade absoluta. A verdade sua é a sua verdade, a minha é a minha verdade. E aí Jesus veio quebrar todo esse paradigma dizendo: eu sou a verdade. Você pode até bater cabeça por aí, andar procurando, você pode tentar. Você vai encontrar meias verdades. Absoluta, somente comigo, porque eu sou a verdade. E percebam que em Jesus não há nem mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Jesus que nós seguimos. E aí, percebam também que quando ele se apresenta em João 8,32, dizendo que ele é a verdade, ele assusta a sociedade da sua época. Ele assusta. Quando você fala que é um cristão que está andando no caminho de Deus, alguém olha e fala assim: duvido, tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E a gente sabe bem disso. Em João 1,14-18 diz que Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é alguém que veio não para apontar o caminho, mas para revelar esse caminho ao ser humano. Ninguém vem a Deus, ninguém vem a Jesus, ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for revelado pelo Espírito Santo, se não for atraído pelo Espírito Santo. Vocês perceberam isso? Você pode pregar para uma pessoa o ano todo, se o Espírito Santo não convencer que é pecador, que precisa entrar pelo caminho, ela vai ser sua amiga, ela vai ser simpatizante, mas não vai ser alguém que realmente entendeu o plano da salvação. Porque isso acontece quando é revelado pelo Espírito de Deus. E Jesus tem isso, ele veio para revelar este caminho, para abrir o caminho da salvação. Por isso que no Velho Testamento diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A fé só é gerada quando a pessoa ressuscita com Cristo. E quem tem esse poder? Jesus. Ele é aquele que nos leva à cruz. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, vai para a cruz com Cristo, entende o processo, depois você ressuscita com Cristo, e quando você ressuscita com Cristo, ninguém mais arrebata das mãos do Senhor Jesus, porque você tem convicção de salvação. Você tem certeza, ainda que Ele me mate, eu tenho certeza que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu vou com Ele até o último minuto da minha vida. Enquanto existir fôlego de vida aqui, eu vou servir ao Senhor. E isso não é alguém que ensina você a fazer, é o próprio Espírito que coloca na sua alma o desejo de ir com o Senhor até a eternidade. Estamos juntos, estamos alinhados. Eu e ele vamos caminhar até o fim deste caminho. Amém? Amém. Eu lembro agora, olhando para a irmã que a gente conversou sobre a irmã Aurora, ela é uma pessoa que tinha essa convicção. Ela tinha essa certeza. Era uma mulher terrivelmente cheia de Deus. Era uma mulher que, se você encostasse nela, ou a brasa pegava em você, ou você tinha que sair correndo, você não conseguia ficar perto. Cheia de Deus. E aí eu vejo o crente hoje de quinta qualidade, nem tem problema, nem tem dificuldade, já está fazendo cara feia, já está abandonando o caminho, já está virando as costas, dizendo: eu vou ficar parado por aqui, eu vou descansar um pouco, eu vou dar um tempo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, correrão, não tem fraqueza, não tem anemia espiritual. Ele está sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, tem perna boa para andar no Evangelho. Ele calçou os pés com as sandálias do Evangelho, ele tem força, tem prazer. Não me envergonhe no Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, disse Paulo. Eu não me envergonho.
Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja porque o pastor bebia, eu não vou na igreja porque é tudo ladrão, bebê. E aí fica nessa ladainha, se entrou nessa ladainha porque nunca entendeu quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Evangelho, nunca conseguiu ter os olhos abertos para ver a glória de Deus no caminho. A gente vai andando e Deus vai se revelando. A gente vai andando e Deus vai nos guardando, nos abençoando, nos mostrando mais e mais a sua graça. É como se você fosse a um lugar e fosse mergulhando. Cada dia você mergulha mais fundo. E quanto mais fundo você mergulha, mais coisa você vê. Mais claro fica tudo para você. O Evangelho é assim. Tem gente que fica aqui no raso, na superfície, fica parado no caminho. Eu gosto de uma ilustração que é igual andar de bicicleta, a vida do cristão. Alguém consegue andar de bicicleta parado? Você sobe na bicicleta, põe os pés lá e fica assim parado. Você consegue se equilibrar por muito tempo? Eu nunca consegui. Não sei se é falta de coordenação motora, mas eu não consigo ficar parado. Bicicleta é para ficar em movimento. Você vai pedalando e andando, sim ou não? Crente que fica parado, ele é presa fácil para o inimigo. O inimigo nunca pega crente que está andando no caminho. Estou seguindo a Jesus Cristo, estou caminhando no Evangelho, eu tenho força, e você vai, faz aqui, faz lá, faz lá. Quando o inimigo pensa que você está de um lado, você já está do outro. Quando ele pensa que você está cansado, você já está correndo para frente, e ele nunca entende os movimentos que você faz. Ele fica confuso e fala, esse crente não tem jeito. Ele tem tanta energia para andar nesse caminho que eu não sei o que acontece. Ele não quer ser presa fácil do inimigo. Então qual é o conselho? Se você quer continuar no Evangelho, aprenda a movimentar o tempo todo. Para frente, para frente, para frente. Mas tem uns que falam, estou fraco, fica pelo caminho assim. Irmão, vai tudo bem? Vai não, está tudo muito mal. Eu não consigo, ai meu Deus. Você fala, irmão, vamos lá, se anima. Ai, irmão, não tem jeito. Irmão, é aquela galinha de Angora. Estou fraco o tempo todo, já viu? E você vê gente de 90 anos, 90 e tantos anos. Está tudo bem, irmão? Graças a Deus, tudo bem. Está firme, firme e forte, graças a Deus. Olha, ele está a um passo da eternidade. Mas ele está cheio de fé, de graça e continua andando. Jesus, então, ele é a verdade. Jesus é a vida. Não só a vida biológica, mas a vida espiritual, a vida eterna. Ele é a fonte de toda a vida eterna. João 4 e 11 e 25 vai deixar isso bem claro. Ele é a fonte, ele é o doador da vida eterna. Só tem vida eterna através de Jesus. Não tem outro meio. Só ele é o doador da vida eterna. Não adianta a ninguém, nada. Tudo que você fizer vai ser anulado se você não receber a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Quando morrer, Deus sabe para onde eu vou. Deus sabe não, você tem que saber para onde você vai. Tomé chegou e veio com essa desculpa, Senhor, eu não sei para onde vai, eu não sei o caminho. Como assim? Eu estou fazendo o quê? Aqui esse tempo todo com você, Tomé. Então quando alguém chegar para você e dizer, não, eu não sei, quando eu morrer, Deus tem um lugarzinho bom. Você já viu que todo mundo quando morre vira bonzinho, vai direto para o céu? O céu já está cheio de gente lá, será a verdade? Pastor, é assim, já morre, já vai direto para o céu, já entra assim? Né? O fulano está cantando no céu. Fulano agora acabou de encontrar fulano no céu. Está todo mundo no céu. Ninguém quer ir para outro lugar. E aí? Se Jesus fala, eu sou o caminho, você tem que vir através de mim. Não tem outra porta, não tem outra metodologia. Então a gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente toma alguns cuidados, porque senão ofende algumas pessoas. Mas céu é uma coisa muito séria. Céu é para quem é lavado pelo sangue de Jesus. É alguém que foi comprado, resgatado.
Você vai querer alguém na sua casa só porque você viu em algum momento, ou nunca viu, eu vou para a casa do fulano lá, você recebe alguém na sua casa? Não! Jesus também não vai receber no céu alguém que não é amigo dele. Alguém que nunca fez nada com ele. Como é que ele vai colocar no céu? Conversando com uma colega, ela falou assim: você vai para o céu? Eu sei, você vai para o céu da boca da onça. Aí ela falou: por que você faz isso comigo? Ela falou: porque falso, linguarudo, cheio de coisa. Você acha que Deus vai querer você lá no céu? Você vai lá para baixo, lá para o lugar de quem é desse jeito. Ou seja, a pessoa já sabe, né, o perfil de quem vai para o céu. E aí, continuando. A vida eterna, ela começa quando também a gente entende João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida que não termina aqui, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então a gente vai ter vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Isso aqui é uma alerta. E ao mesmo tempo é um convite ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: olha, reconcilia-te com Deus enquanto é tempo, enquanto está no caminho, enquanto você tem chance. Quem diga assim, enquanto a vida é esperança. Sim, porque você pode se reconciliar com Deus. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. A gente não tem mais parte com isso. Não compete mais a gente. Por isso que agora, enquanto estamos ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, a gente tem que endireitar o nosso caminho. Como endireitar o caminho? Me aproximando de Deus, através de Jesus Cristo. E aí, só há reconciliação com Deus através de um mediador. Alguém que faz essa ponte entre você e Deus. E isso chama-se Jesus. Não há outro meio, não há outra forma. E veja que isso aqui não é uma intolerância. Isso é a palavra de Deus que diz isso. Não sou eu que determino. Não é o pastor Paulo que determina quem vai e quem não vai. É o próprio Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o homem. Então, Jesus aqui é o mediador dessa nova aliança. E eu preciso dele. Segundo Timóteo vai dizer então que ele é o mediador entre Deus e os homens. É o que você pode conferir em 1 Timóteo 2:5. Então, quer ir para o céu, quer a salvação, quer ter vida eterna, quer esse presente que Deus dá, é só através de Jesus. Amém? É só através dele. Conclusão. A gente vê aqui uma tríplice declaração no Evangelho de João quando Jesus diz isso. Então ele se revela como caminho, que para o nosso entendimento é salvação. Ele se revela como a verdade. Essa verdade é uma revelação de Deus para aquele que crê. E como vida, é a transformação que ele nos garante. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou a salvação, eu sou a revelação de Deus que você precisa, e eu sou a transformação que você também precisa para alcançar isso. Sem salvação, revelação, transformação, você é apenas um religioso. É apenas um religioso que fala assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ah, meu Deus, eu até gostaria de fazer aquilo, mas eu tenho medo de ir para o inferno. E veja que, não sei vocês, mas eu nem lembro que existe inferno. Porque o inferno está preparado para o diabo e os anjos e aqueles que se esquecem de Deus. Não é para nós. Para nós, aqui, segundo o texto, nos reserva, nos espera a vida eterna em Cristo Jesus, porque nós nos lembramos de Deus. Resumindo, Jesus então é o único caminho para Deus, é a única verdade plena sobre Deus,
e é a única fonte de vida eterna. E eu, você, nós precisamos abraçar isso com todas as nossas forças. Nós precisamos crer nisso, porque Jesus não é apenas um guia, Ele é o próprio caminho. Perceberam que um guia, ele mostra para você, ele é bem isento. Ele só fala, esse é o caminho aqui, nós vamos fazer isso, aquilo. É o guia. Você tem a opção de ir ou não, querer ou não. Só que Jesus é diferente. Como Ele é o caminho, Ele diz, olha, isso aqui é questão de vida ou morte. É o seu futuro eterno. Se você quiser, tem vida eterna. Se você não quiser, morte eterna. Não tem meio termo. Nós não acreditamos em purgatório, né? Não acreditamos. Então, ou você é, ou você não é. E a Bíblia vai dizer, ou você é quente, ou você é frio. Porque se for morno, eu te vomito da minha boca. Não serve. Então tem que ser decidido. Eu sou, eu não sou. Jesus não mostra o caminho. Olha, ali é o caminho, aquela religião é boa. Não, Ele é o caminho. Não há vida plena, nem céu real sem Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que essa palavra fique em nossos corações. Que nós possamos guardar, bem guardado. E durante a semana meditar. Só Jesus é a salvação. Em nenhum outro nome há salvação. E não é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez. Então essa ideia de, irmão, você tem que pagar preço, é mentira. Jesus já pagou. Paulo disse, se a gente tiver que pagar o preço, então Jesus morreu de balde, ou seja, em vão. Não é? Ele morreu em vão, não fez sentido a morte dele. A morte dele só faz sentido porque ela foi autenticada no céu. Isso é válido por esse método, que é crendo no Senhor Jesus. Então você de casa e nós que estamos aqui, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Essa então é a nossa porção de hoje.